Boa tarde, meu nome é Grace, somos do Polo de Chapecó e estamos aqui eu, minha colega Inês e Rafaela para apresentar a pesquisa em ensino e aprendizagem da leitura em forma de seminário. O título do nosso projeto é a Constituição das Atividades de Leitura no livro Projeto Telares, Língua Portuguesa, 7º ano. Com o foco central da pesquisa sendo a leitura e escuta. A constituição das atividades de leitura no livro Projeto Telares, Língua Portuguesa do 7º ano. As habilidades de leitura e escrita se configuram hoje como um instrumento utilizado pela educação para desenvolver, entre tantas funções, o exercício de construção da cidadania. Ou seja, o nosso cotidiano está cercado predominantemente pela escrita e a todo momento estamos diante dela, estabelecendo interações através da leitura. Segundo as diretrizes dos PCNs 1998, a leitura no 3º e 4º ciclo apresenta para o aluno um momento de transição, onde o professor deve organizar e mediar a passagem das leituras infanto-juvenis, caracterizadas como leituras fáceis, partindo das leituras de que os alunos apreciam, para aos poucos ir apresentando textos mais complexos e de diferentes gêneros, envolvendo-os no processo de aprendizagem, tornando-os capazes de diferenciar as mais diversas práticas sociais mediadas pelas leituras. O professor deve estar atento e colaborativo, demonstrando e explicando que os textos devem ser lidos de formas diferentes, dependendo do gênero que pertence, pois não podemos ler um dicionário da mesma forma que lemos uma receita médica. Cada gênero possui características específicas que atendem ao fim que se prestam. Cabe aos leitores, nesse caso os alunos, construir os sentidos articulando os conhecimentos que já temos, e adquirindo novos conhecimentos por meio de leituras mais complexas e que circulam na nossa sociedade. Então, para que esse processo de aprendizado ocorra, é fundamental que o professor tenha o apoio da escola em que se encontra com bibliotecas disponíveis, acessíveis e organizadas, além de um planejamento por parte do professor de atividades que propõem ao aluno leituras variadas e significativas de forma continuada. Nesse sentido, o texto se configura como uma ferramenta que subsidiará as práticas de ensino e aprendizagem de leitura. Para tanto, é importante que a escola promova o trabalho com os diferentes gêneros textuais, sendo assim a prática pedagógica do professor, que deve complementar os diferentes gêneros textuais, pois, ao possibilitar que os alunos mantenham contato com a leitura em seus mais diferentes contextos e gêneros, ele estará contribuindo para que o mesmo estabeleça relações críticas entre o que lê e as suas relações em sociedade. Ao organizar o planejamento didático, o professor deve ter em mente que a aprendizagem só se consolida quando o aluno interage em sala de aula. Isso só acontece quando a aula lhe desperta o interesse. Então, o livro didático se caracteriza como norteador das práticas de leitura realizada pelos alunos nas escolas. Sendo assim, entendemos ser importante direcionar o olhar para os livros didáticos utilizados em sala de aula com o intuito de analisar as suas práticas de leituras vinculadas por eles, bem como os gêneros utilizados nessas práticas. Para tanto, a análise será feita, no nosso caso, em um livro didático do 7º ano do ensino fundamental, haja vista que o livro objeto de nossa pesquisa está sendo utilizado por professores e alunos em algumas escolas públicas do Estado. Os objetivos gerais são analisar como ocorrem essas práticas de leituras vinculadas no livro didático Projeto Telares, Língua Portuguesa 7º ano, e os objetivos específicos são analisar os gêneros textuais contemplados pelo livro e a sua relação com as práticas de leitura, verificar a frequência com que aparecem as atividades de leitura no livro e a que gênero textual está atrelada, e também analisar quais os objetivos das atividades de leitura. Tendo em vista que o papel
que, tendo em vista o papel importante que essas práticas de leitura têm no ensino e aprendizagem do aluno do ensino fundamental, optamos por abordar um livro selecionado pelo Programa Nacional do Livro Didático. O livro escolhido foi o já mencionado do Projeto Telares, Língua Portuguesa 7º Ano. Este livro é da autoria dos professores Ana Maria Trincone Borgato, Terezinha Costa Hashimoto Bertin e Vera Lúcia Carvalho Marchese. Publicado pela editora Ática, sendo que em 2013 ocorreu a sua primeira edição. A seleção do livro Projeto Telares, Língua Portuguesa 7º Ano, foi motivada por tratar-se do livro que atualmente está sendo utilizado por professores e alunos em algumas escolas públicas do Estado. O livro analisado integra parte de uma coleção voltada às séries finais do ensino fundamental e apresenta, além do manual de língua portuguesa, manuais para as disciplinas de História, Geografia, Matemática e Ciências. Visitamos a página virtual da editora, onde é possível encontrar espaços destinados a conteúdo por disciplinas, além de conteúdos especiais e espaços destinados aos professores. Também é possível verificar na página virtual a existência de capacitações referentes ao material e novidades digitais. O livro se estrutura em 4 unidades, que abordam gêneros discursivos distintos. São eles: unidade 1, verso e prosa, 2, relato e memória, 3, relato jornalístico, 4, ideias e opiniões. As unidades se subdividem em 8 capítulos, que são apresentados ao aluno sempre com um novo gênero discursivo. Então temos 1, poema, 2, conto, 3, relato e biografia, 4, relato de experiências, 5, notícia, 6, reportagem, 7, crônica com diálogo argumentativo e 8º, artigo de opinião. Em cada um dos capítulos é possível encontrar uma leitura principal, referente ao gênero discursivo, seguida de interpretação textual e compreensão. Após é oferecido ao aluno uma nova leitura, também referente ao gênero textual em questão, seguida também de interpretação de textos, compreensão e construção de textos. Os capítulos também apresentam práticas de oralidade e outras linguagens referentes ao gênero em estudo. Também são apresentados na seção língua, usos e reflexões, aspectos gramaticais e, por fim, temos a produção de textos referentes ao gênero em estudo e os capítulos se encerram com a leitura de mais um texto referente ao gênero textual estudado. O livro analisado trabalha com leitura, produção textual e análise linguística de forma articulada ao gênero do discurso em destaque. Ou seja, no decorrer de cada capítulo, as leituras, produções textuais e análises linguísticas são feitas de forma a contemplar o gênero textual estudado no capítulo. No entanto, não foi possível verificar a retomada de leituras e produções textuais de gêneros diferentes em capítulos distintos. No projeto Telares, percebemos que a leitura é tomada como ferramenta para a interpretação, compreensão do texto, além de servir como instrumento balizador para os estudos gramaticais. Vejamos o exemplo. No capítulo 3, que aborda o gênero relato e biografia, temos na página 92, na seção língua, uso e reflexões dos conteúdos referente ao verbo. É possível verificar nesse trecho que o estudo do verbo parte de um trecho do texto que faz referência ao gênero estudado, relatos de memórias, ou seja, no livro analisados, percebemos que a leitura não se configura como uma atividade fim. Ela é, sim, tratada como ferramenta para os demais estudos presentes no livro. Então, no livro analisado, percebemos que os gêneros orais são trabalhados através de saraus, conversas, debates, discussões e dramatizações, organizados em sessões especiais, que levam o nome de práticas de oralidade.
Em cada um dos 8 capítulos, encontramos atividades que contemplam as práticas de oralidade. Os textos que servem de apoio na elaboração do livro didático são apresentados de forma que seus recortes propiciam que o aluno tenha acesso ao layout original. Por exemplo, na página 111, temos um texto extraído da revista Veja. É possível encontrar, então, a reprodução da página original, onde se encontra o texto em questão. Nas atividades referentes às leituras, percebemos que o texto é tido como um instrumento que subsidiará a localização de informações pontuais. Não é possível perceber nas atividades sugestões que levem o aluno à reflexão sobre o que é lido. Também percebemos que são poucas as atividades que relacionam o texto lido com a realidade dos alunos. Por outro lado, como a cada capítulo são oferecidos aos alunos vários textos sobre o mesmo gênero textual, percebemos que no decorrer das atividades ocorre a relação entre o texto dentro do mesmo capítulo. As atividades referentes a cada um dos gêneros textuais apresentados no livro favorecem que o aluno identifique as características de cada um dos gêneros, além de lhes oferecer, é claro, subsídios para compreender a interação do gênero textual com as suas relações interpessoais. O livro didático Projeto Telares, Língua Portuguesa, 7º ano, baliza a leitura por meio de gêneros de discursos selecionados e divididos em unidades e capítulos. A leitura nesse livro é utilizada como mediação para o processo de ensino-aprendizagem de análise linguística e produção textual. A leitura dos gêneros, então, configura-se apenas como um texto para suporte das atividades subsequentes. O livro em questão não abrange a totalidade ou multiplicidade que a leitura deve ter, que é tornar nossos alunos proeficientes em conhecer e distinguir os diversos gêneros de discurso, em que esfera social estão inseridos e a que finalidade se prestam, como nos lembra Geraldi, quando diz que aprender a ler é, assim, ampliar as possibilidades de interlocução com pessoas que jamais encontramos frente a frente. E por interagirmos com elas, seremos capazes de compreender o mundo, as coisas, as pessoas e suas relações. Isso é ler. Assim, a leitura deve ser considerada muito mais que uma decodificação. Ela é a compreensão do que o texto ou o autor está dizendo, qual sua intenção, qual sua função social, em que meio esse texto circula, interligando esses novos conhecimentos com os que já possuímos, reformulando os conceitos e reconstruindo saberes. Desse modo, estaremos contribuindo para que a formação de sujeitos socio-historicamente situados que conseguem circular pela sociedade, posicionando-se criticamente de toda e qualquer prática social que se apresenta. Por fim, entendemos que no livro em questão, as práticas de leitura são abordadas de forma superficial, pois não possibilita que o aluno desenvolva as suas habilidades de análise e posicionamento crítico diante do que lê. Dessa forma, acreditamos que as práticas pedagógicas do professor não poderá estar pautada apenas no material oferecido pelo livro, tendo em vista que no livro são apresentados poucas opções de leituras em gêneros textuais distintos, ou seja, o livro didático em questão contempla poucos gêneros discursivos. Então, é importante que o professor, em suas práticas pedagógicas, desenvolva em sala de aula, procure complementar o material do livro didático com textos relevantes, que atuem como uma ponte comunicativa, ligando a leitura do texto à produção textual do aluno e à análise linguística. Ou ainda, em suas práticas cotidianas, o professor deverá refletir sobre a integração do aluno com o texto e a sua produção textual, que será influenciada pelos gêneros discursivos, anteriormente apresentados pelo professor. Mais uma vez, como nos lembra Geraldi,
As temáticas selecionadas pelo professor devem obedecer aos interesses dos alunos, para que dessa forma a atividade proposta possa modificar a realidade vivenciada pela turma. Ou ainda, os textos selecionados pelo professor poderão atuar como instrumentos de interpretação da própria realidade dos alunos. Nosso seminário foi pautado nos textos de Geraldi, Os Textos na Sala de Aula e Portos de Passagem. Muito obrigada.